Aleluia. Glória. Queria que você abrisse a Bíblia em João. Oh, aleluia, Senhor. Obrigado. João não, gente. Mateus. Eu tinha dito o quê? João, foi mesmo Mateus. Vocês estão com expectativa nessa noite? É um dia incomum, não é? Estamos numa data, né? Que todo ano existe. Véspera de Natal, é uma data incomum para o culto, né? Para o dia de hoje, né? Sei que muitas pessoas ficaram em casa, tem familiares que estão recebendo familiares, mas graças a Deus que você teve a disponibilidade de estar aqui. Amém? E isso é bom. Não estamos perdendo nada. Amém? Quando sairmos daqui, vamos destinados a algum lugar. Amém? Pessoas que são de outras cidades aqui. Amém? Pergunta a elas se elas têm um lugar para ir. E se elas não tiverem, convida. Tem pessoas de outra cidade aqui, que não tem familiares aqui no nosso meio. Aleluia. Então não custa nada. Você que sabe, conhece aquela pessoa. Você vai para onde? Tem algum lugar para ir? E ela vai dizer para você. E você vai dizer para ela, quer jantar comigo? E ela vai dizer, quero. Aí você vai dizer, então me leve para a sua casa. Não. Desce não. Vamos voltar a fita. Volta a fita. Você vai perguntar a ela, ela é de outra cidade. E aí você pergunta a ela, você tem para onde ir hoje à noite? Não tenho. Você me dá o prazer de fazer companhia comigo, na minha casa, onde eu vou? Precisamos acolher, amém? Essas pessoas, porque somos as famílias delas aqui, no momento que elas estão passando. Amém? Aleluia. Fica bom assim? Glória a Deus. Amém? Então, Mateus 22, versículo 15. Eu queria um relógio aqui, por favor. Aleluia. Obrigado. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Obrigado. Versículo 15 de Mateus 22. Poder de Deus, essa palavra. Aleluia. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam em alguma coisa. Surpreenderiam quem? Jesus Cristo. Amém? Eles queriam pegar Jesus numa falha, numa palavra, num conceito que fosse de encontro à lei da época. Eles queriam pegar Jesus em alguma coisa para ter com que o acusar. Então diz aqui que eles fizeram isso. E no versículo 14 diz que eles tomaram uma atitude, os fariseus. E enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos para dizer-lhe, mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. De versículo 17, dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu, por que experimentais, hipócritas? Eita, a palavra hoje vai ser sobre hipócrita. Não é não. Amém? Aleluia. Eles chegaram a Jesus e eles definiram Jesus como mestre. E se nós formos analisar aquilo que eles falaram a respeito de Jesus como mestre, era verdadeiro a afirmação deles. Embora que eles estavam com um sentimento malicioso. Primeiro, eles acertaram naquilo que eles falaram a respeito de Jesus. Primeiro eles disseram, mestre, você acha que Jesus era mestre ou não? Jesus era mestre, você concorda com o que eles disseram? Eu estou querendo extrair aqui que foram eles que falaram verdades a respeito de Jesus. Embora que eles estivessem maliciosamente tentando encontrar algum erro em Jesus. Primeiro eles elogiaram, depois eles fizeram uma pergunta maliciosa,
tentando encontrar um erro. Mas o que queremos levantar aqui é o que eles falaram a respeito de Jesus era verdadeiro. Amém? O que eles disseram a respeito de Jesus era verdadeiro. Ele era mestre. Amém? Rabi. E tem todo um significado, né, de rabi para os judeus. Amém? Eu não me aprofundei bem nisso, mas eu sei que tem. Amém? E para a gente pode ter o significado de professor, não é? Do mestre dos 5 dons ministeriais, que tem uma capacidade sobrenatural para ensinar a palavra. Amém? O mestre. Né? Nós temos também no âmbito natural como mestre o professor, né? O mestre da sala. Eu tive muitos mestres, né? No meu primário, no meu ginásio, científico. Na minha época era científico, ginásio. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Me lembro agora da Dona Lourdes, minha professora, que quando ela chegava na sala, a gente ficava de pé para honrá-la. Dona Lourdes chegou de pé. Quando ela sentava, a gente sentava. Aleluia. Nós somos da época de dar o lugar aos mais velhos. No ônibus. Amém? Estávamos sentados, uma pessoa idosa estava lá, na cadeira, balança, mas não cai. Levantava, pode sentar. Aleluia. Isso é só um parênteses. Amém? Aí eu estou falando, amém, de mestres, né? Porque eu me lembrei da minha professora. Você deve ter uma professora que você lembra. Não é aquela que marcou a tua vida. Amém? Aquela que te deu um 10º na final. Ou aquela que não deu. Eita, agora pegou. Mas tivemos mestres. Amém? Professores. Nesse contexto aqui há né? Para o judeu, o mestre, né? Aquele que ensina e pode ser seguido. Amém? Aleluia. Então não é apenas a gente ensinar. Amém? É a gente ensinar de uma forma que a gente possa ser seguido. Não é apenas a teoria, é uma prática. Aleluia. Se formos intitulados como mestre, não deve ser apenas por causa do ensino, mas porque é uma pessoa que pode ser seguida. Aleluia. Amém? Então o que eles estavam falando aqui era verdadeiro. Jesus era mestre, Jesus era professor. E ele fala aqui nesse sentido de ensinar mesmo. Amém? Porque eles dizem assim: mestre, sabemos que és verdadeiro. Jesus era verdadeiro, gente? Ou não? Você concorda que Jesus era verdadeiro? Algumas versões falam que Jesus... Sabemos que tu és íntegro. Tem versão que fala íntegro. Verdadeiro. Eram eles falando. E aqui me veio algo. Aí estão as características de um mestre. Primeiro, ele deve ser verdadeiro. Amém? Então, ser mestre da palavra não é apenas um título. Não deve ser um título. Amém? Não deve ser levado como um título. Não vamos querer ser alguma coisa no reino pelo título. Não vamos querer ter o título. Aleluia. Amém? Não é o título. O título não está em jogo. Porque o dom não é um título. Ser mestre não é um título. E quando a pessoa quer o título, isso chama salário. Lá na frente ele vai querer um salário. Por causa do título. Que salário é esse? Ser reconhecido.
Ser chamado, se é pastor, tem que me chamar de pastor. Se chamar de Isaías, fica todo doído, cheio de espinho. Que é isso? Me desconsiderando. Ei, título ainda está em alta quando isso acontece. Deixa as pessoas chamar você que tem chamado pelo teu nome, e daí? Qual é o problema? Vai ficar todo doído porque não chamou de apóstolo, profeta, mestre, pastor. Deixa as pessoas reconhecerem. É bom a gente honrar sim, mas não com essa conotação, né, de que eu tenho que ser reconhecido pelo título. Isso é caminho mau. Então, se você foi chamado e alguém não te chamou de pastor naquela hora, não fica achando que está sendo desconsiderado e todo doído. Título chama salário, o dom chama o propósito. O dom chama o propósito. Aleluia. O dom. Então eles chamaram Jesus de mestre. Disseram, tu és verdadeiro. Então o mestre deve ser verdadeiro. O mestre deve ser íntegro. Aleluia. No final, eu vou falar, porque talvez alguns aqui possam estar se excluindo dessa ministração, porque não se acha mestre. Calma, espera só um pouquinho. Mas fica atento porque está sendo ministrado, porque com certeza é para cada um de nós aqui. Aleluia! Mesmo que não tenha esse título de mestre, nos 5 dons, eu vou logo adiantar, você é mestre sim. Amém? Em algum momento você vai ter que ensinar. E não é apenas nesse púlpito aqui não. Você é mestre da sua casa. Você é mestre da sua família. Você é mestre dos seus filhos. Você pode ser um mestre no seu trabalho. O professor que vai ensinar pessoas. E não necessariamente você vai ter o título nos 5 dons ministeriais. Eu quero dizer que você é mestre para ensinar a palavra. Vai ter oportunidades para você, para a sua família. Amém? Talvez hoje à noite, no lugar onde você vai ser um mestre, não de cerimônia, mas um mestre da palavra lá. Alguém vai dizer, fale algo. Amém? Você não precisa telefonar para mim e dizer, pastor, ó, me deram uma oportunidade. Eu não sou nem mestre, nem reconhecido. Não. Amém? Outra coisa. Nós devemos ser mestres de nós mesmos. Eita, essa foi boa. Sabe que a gente precisa se ensinar? Você sabe que nessa vida cristã a gente precisa se ministrar? Essa palavra que está sendo trazida hoje, eu posso estar me ministrando, ou não? Ou eu devo dar a mesma valorização que você está dando ouvindo? Com essa mesma valorização, eu devo dar ao que eu estou falando, para mim mesmo. Aleluia. Então você é mestre, diga eu sou mestre. Diga eu sou professor da palavra. Aleluia. No mínimo, você e eu devemos ser mestres de nós mesmos. Nós precisamos nos ministrar, gente. Você nunca se ministrou, não? Eu creio que todos aqui já se ministraram. Ou seja, numa situação, você fica dizendo para você mesmo, calma, Isaías, calma. Amém? Em alguma situação você passou. Você queria reagir de uma forma e você começou a se ministrar. Não, Isaías, não. Não deixa o velho homem ressuscitar, Isaías. Não deixa o velho homem ressuscitar. Ele morreu, ele está enterrado. Quantos já fizeram isso aqui? Em alguma situação. Amém? Se ministrando.
Devemos nos ministrar quando a gente lê a Bíblia, não é para nós mesmos. Quando a gente confessa a palavra para nós mesmos. Amém? Nos ministrando a respeito do conceito de Deus que Deus tem a respeito de nós, a respeito da vida, a respeito de cada área da nossa vida, tem um conceito de Deus e precisamos nos ministrar. Somos mestres de nós mesmos e dos outros. Amém? Agora, estamos vendo aqui as características de um mestre. Primeiro, íntegro. Precisamos ser íntegros, verdadeiros. Sabe, para nós nos ministrarmos, precisamos ser verdadeiros. Para ministrar os outros, precisamos ser íntegros, verdadeiros. Agora veja, vamos continuar aqui. E que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade. Aleluia! Ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade. Tem um fundamento. Aleluia! Amém. É ensinar não de acordo com o que eu acho, não de acordo com o que eu penso, não de acordo com o que eu acharia que deveria ser, mas ensinar o caminho de Deus. Isso é do mestre. Quantos mestres tem aqui? Levanta a mão, todos levantam a mão. Amém? Verdadeiro. E que ensina o caminho de Deus. Os pais que estão aqui, você é mestre da sua casa. Se tem filho, mestre. Amém? Deve ser verdadeiro e ensina o caminho de Deus. O que estamos ensinando aos nossos filhos? Precisamos ensinar o caminho de Deus. Somos mestres. De acordo com o quê? De acordo com a verdade. O que é a verdade para nós? Jesus disse, João capítulo 17, versículo 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Você pode aceitar esse conceito da verdade para a sua vida, como Jesus definiu ou não? O que é a verdade para você? Se alguém perguntasse o que é a verdade, eu não sei você, mas eu estou convicto do que é a verdade. Sabe qual é a minha resposta? A verdade é a palavra de Deus. Mas baseado em quê? Baseado no conceito que Jesus deu. Eu aceito esse conceito que Jesus deu. Você aceita? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, o mestre, ele é íntegro, ele ensina o caminho de Deus de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a verdade, porque a verdade é a palavra. Aleluia. Eu me lembro, não sei se foi Sara ou Lucas, cheguei na escola, alguém tinha batido, um aluno, uma outra criança, tinha batido, foi Sara ou foi Lucas. E veio me dizer, papai, bateu em mim, a minha carne começou a agitar. Mas eu sou mestre que ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade. E a verdade me dizia para dizer a eles, meu filho, perdoe quem bateu em você. Perdoe. Bateu em você, foi? Então perdoa. Pode haver uma outra verdade, né? Pode? Se chegar em casa apanhado da outra vez, você vai apanhar. Isso é caminho da verdade? Isso é o que ensina a palavra de Deus? É essa a verdade de Deus? É essa a verdade da palavra, meu irmão? Você responde. Você encontra isso na Bíblia? Encontramos esse tipo de reação? Então somos mestres da nossa casa, meu irmão.
E ensinamos o caminho de Deus de acordo com a verdade. Não é de acordo com sangue quente, com temperamento. É de acordo com a verdade. Aleluia! O que é que diz a verdade? O que é que diz a palavra de Deus a respeito disso? É aquilo que deve ser ensinado. Aleluia! Porque senão estaremos criando pessoas em outro caminho, não no de Deus. Porque o de Deus é de acordo com a verdade. Aleluia. Amém. Ou aquele pai vai acertar contas com a criança. Quem foi? Quem foi? Me mostre aqui quem foi. Eu quero saber quem foi. No outro dia tá as duas crianças brincando. E muitas vezes aquele pai estranho com outro pai. Aí sabe o que eu chamo? Sabe o que eu vejo? Duas criançonas. A criancinha pequena e o papai criança. Aleluia. É criança também. Aleluia. Então temos que ensinar o caminho de Deus de acordo com a verdade. Só levantei um exemplo, viu, gente? Existem vários outros aí que a gente pode aplicar. Amém? O que me veio foi esse exemplo. Aleluia. Aleluia. Aí diz aqui, ó. Sem te importares com quem quer que seja. Eita, meu Deus. Essa foi no Figueiredo. Porque não olhas a aparência dos homens. Eita glória. Característica do mestre. Íntegro. Ensina o caminho de Deus. De acordo com a verdade. Sem se importar com quem quer que seja. Esse sem se importar com quem quer que seja, não é que você vai ensinar de todo jeito não, viu? Eu digo a verdade nua e crua, eu não me importo com como as pessoas vão receber. Está errado. Quando é para falar a verdade, eu falo mesmo. Está ferindo pessoas, se está ferindo pessoas, não está bom. Não é essa forma que o Espírito Santo se move. Não é essa forma que o Espírito Santo trata conosco. A começar da gente, não é assim que ele faz com a gente. Então, se não é assim que ele faz com a gente, não fazemos com ninguém. Porque esse não é o estilo do Espírito Santo. Aleluia. Você já viu, o Espírito Santo já te expôs em algum lugar? Quando há uma exposição, é homem. Não é o divino que está fazendo, é o homem fazendo. Porque quando o divino está fazendo, ele sabe fazer, sem expor ninguém. Aleluia. Amém? Porque eu tiro isso por mim mesmo. Das vezes que Deus me disciplinou, Ele não me expôs, não. Mas funcionou para mim. Sabe que você pode estar aí ouvindo o que eu estou dizendo, e o que vai ser dito daqui para frente, e você está sendo disciplinado pelo Senhor de uma forma maravilhosa, ou não? Sem precisar apontar o dedo e levanta, porque é você. Eu sei que pode acontecer ocasiões dentro, amém? Da igreja, amém? Mas mesmo assim ele vai fazer de uma forma tremenda. Precisamos aprender com ele. Agora, então, esse sem se importar com as pessoas, não quer dizer que a gente vai desconsiderar elas. Amém? Esse se importar é porque a gente não vai ser influenciado pela aparência das pessoas. Amém? Porque ele não se influenciava pela aparência. E às vezes nós somos fáceis de nos influenciar pela aparência, gente. Aí eu posso estar aqui olhando, aí tem Joel ali de braço cruzado. Eu posso estar achando, sabe o quê? Esse menino não está recebendo nada.
está todo despojado ali na cadeira. Aparência, né? Porque pode estar um todo... Tem Tiago, está assim, Tiago está assim. Aí o outro lá está rindo. Olha que trio bacana agora aí. Tira a foto aqui, gente. Tira a foto para sair no Facebook. Olha, um ali, braço cruzado, outro assim. E o outro. São 3 aparências aí. Amém? Gente, você não pode ensinar, amém? Baseado na aparência. Aí daqui a pouco o cabo está dando profetada. Está dando profetada. Às vezes a pessoa está com o semblante caído. Aí começa a dar profetada, querendo levantar aquela pessoa pela aparência. Às vezes é só um desarranjo que a pessoa chegou. Pode ser. Está sentindo uma dor. O mestre não ensina pela aparência. Ah, como está o rosto. Então eu acho que aquela pessoa precisa ouvir isso. Vai errar, viu? Vai dar profetada. Não se importava com a aparência. Pode ser uma aparência que parece que está ouvindo, que parece que está aceitando o que você está dizendo. Sabe que a pessoa pode aparentar que está aceitando o que você está dizendo? Você já passou por isso. Você começou a aconselhar aquela pessoa e ela balança a cabeça, que você diz, para um pouquinho, porque senão você vai ficar com torcicolo. De tantas... É isso mesmo. Saiu dali... Pelos frutos, pelo modo de caminhar, não aceitou nada do que foi dito. Pode acontecer. Não podemos estar influenciados pela aparência. Deus não julga pela aparência. Não vamos julgar pela aparência, meu irmão. Vamos parar de julgar pela aparência. E também deixarmos de uma vida de aparência. Aparência é nada mais. Sufocaram nossas vidas. E apesar de mal vividas, tem ainda a esperança de querer não sei o que lá. Quando a gente não sabe, aí a gente usa sei que lá. Quem sabe rebuscando nossas mentiras. E vendo onde a verdade se escondeu. Rapaz, essa é no fígado. Rebuscando nossas mentiras e vendo onde a verdade se escondeu. Eita. Não está na Bíblia não, viu gente? Eu estou apenas citando aqui um provérbio popular. Alguém pode estar me julgando agora, mas como é que ele no meio da palavra, ele bota um provérbio popular desse? Eu estou apenas extraindo um conceito que se encaixa. E que pelo jeito é que muita gente conhece esse provérbio. Muita gente já escutou esse provérbio. Alguns mais novos aqui não, mas eu vim aqui pela risada. Só não fico com saudade do Egito. Aleluia. Deus aqui não estou nem entendendo. Que provérbio é esse que eu nunca ouvi? Não, fica só com o provérbio. Quero ouvir não. Amém? Aleluia. Aparência. O mestre íntegro ensina o caminho de Deus, de acordo com a verdade. Não se importa com quem quer que seja, porque não se influencia com a aparência. Esse é o mestre. Esse é o mestre. E você é mestre. Os mestres chamados dos 5 dons ministeriais têm que estar
com essas características, e mesmo que você não tenha nos 5 dons ministeriais esse chamado, você continua sendo mestre, professor da palavra, você foi levantado para ensinar o caminho de Deus de acordo com a verdade. Você vai ter a oportunidade, seja em casa para os seus filhos, seja o marido para a esposa para o marido, em algum momento vai requerer de você um ensino para abençoar alguém, do que você já conhece, do que você já sabe, você já pode ensinar a alguém. E naquela hora você é mestre. Agora essa noite, você precisa absorver essas características do mestre. Aleluia. Amém? Não se influenciar com a aparência, mas também não viver uma vida de aparência. Esse é o outro lado da moeda. Porque Jesus lidou com a aparência, viu? Aquela figueira aparentou ter fruto. Aparentou, porque ela tinha folhas. E Jesus estava longe. Não dava para ver ou confirmar se havia fruto. Jesus teve que chegar perto, teve que chegar perto. Ele viu de longe que havia folhas. E dava a entender, tinha uma aparência que tinha fruto. Eu creio que era uma distância, amém, considerável, porque a Bíblia diz que ele chegou perto para ver se tinha. E ele chegou perto e não tinha. E Jesus ele lidou com a aparência. Ele não alisou a aparência. Porque Deus não se impressiona com a aparência não, viu? Amém? Eu posso viver uma vida de aparência. E posso impressionar muita gente, mas não impressiona Deus não. Aleluia. Aparência, Denorex, parece, mas não é. Denorex na minha época, lá de Barbacena, em Castelo Branco, era uma propaganda, era um shampoo anti-caspa. Amém? O irmão Léo aqui é da época, ele sabe. Não deu muito certo para mim e ele deu jeito, o Denorex. Aleluia. Ele lidou com a aparência. Sabe o que ele disse? Seque desde a raiz. O que é que eu vou fazer? Quando eu perceber que existe uma área na minha vida que é a aparência, não é alisar não, é começar a dizer, aparência seque desde a raiz, porque eu não tenho vida de aparência não. Se a gente encontra aparência na nossa vida, precisamos lidar com aquilo. E não continuar a lidar com aquilo, como Jesus lidou. Seque desde a raiz. Seque desde a raiz, porque eu não quero só ter folha não, eu quero dar fruto. E sabe quem sabe? Sabe quem sabe? Se a gente está tendo uma vida de aparência ou não, os de perto. Os da casa sabem. Os de perto. Porque ele teve que chegar perto para comprovar. E comprovou que não tinha fruto. Quem comprova que a gente está dando fruto ou vivendo uma vida de aparência? Os da casa. Os de perto, eles sabem. Os vizinhos sabem. O teu vizinho te conhece. Sabe quando você chega em casa. Chegou. Dependendo da maneira que você comumente chega, sabe? Se é aquela maneira que quando você chega em casa você começa Yeshua, Eles vão dizer, chegou o desafinado. Você vai ter um conceito sempre das pessoas, pela maneira com que a gente reage, age, pela maneira que a gente se comporta. Os nossos vizinhos nos conhecem. A nossa casa não conhece, os nossos filhos não conhecem, não adianta estar na igreja. E o filho dizendo, eu te conheço. Eu sei como tu és em casa. Aí bota aquele olhão como o meu. Para que esses olhos tão grandes? Para te ver melhor.
Em casa é chapeuzinho vermelho, na igreja é chapeuzinho vermelho, mas em casa é o lobo mau. Pela estrada fora eu vou bem alegre, vou para minha igreja ficar contente. Em casa eu vou te engolir. Isso é um choque térmico para os de casa. É um choque térmico para os de casa, meu irmão. Em casa eu vou te engolir, eu vou te engolir, eu vou te comer, eu vou te fazer de alimento. Quando chega nos outros lugares, a bolsinha, a cestinha de doce. A cestinha de doce. Temos que lidar com isso. Amém? Se identificou uma vida de aparência. Seque, Deus de raiz, Senhor, me ajuda a secar isso. Para nunca mais dar fruto. Dessa forma. Aleluia. O mestre. Não se influencia com a aparência. E nem vive uma vida de aparência. Na criação de filhos, gente, quando a gente vai criar filho, ser mestre para o filho. Não é assim? O pai e a mãe é mestre para o filho. E tem que ter essas características, viu? Para ter um resultado bom. Ele não pode influenciar com a aparência do filho. Geralmente, quando um pai vai disciplinar o filho, que o filho sabe que vai receber uma disciplina ali. Já viu a carinha que eles colocam? Nunca mais eu faço, papai. Dessa vez não. Aí a gente quer um mestre para ensinar no caminho da verdade. Aí a gente amolece. Está se influenciando com a aparência. Amém? Porque se naquele momento é para ensinar o caminho da verdade, o caminho de Deus de acordo com a verdade, é para ser ensinado. E não pode ser influenciado pela aparência. É um exemplo. Amém? Então vemos características aqui, gente. Aleluia. Então talvez a gente encerre agora a palavra, porque tem uma ceia daqui a pouco. Eita, glória. Mas também tem uma ceia servida aqui. Aleluia. Amém. E veja, depois que eles levantaram todas essas características que servem para mim e para você hoje, que aprendemos hoje, e que deve ser aplicada e absorvida e considerada, amém? Eles fizeram uma pergunta a Jesus, se era lícito pagar imposto a César. Eles queriam pegar Jesus aí num erro. Era uma lei, um imposto. Jesus, sabiamente, sabendo da malícia deles, respondeu, o mestre. O mestre respondeu de uma forma tremenda. Amém? Por quê? Porque esse mestre era íntegro, ensinava o caminho de Deus, de acordo com a verdade. Amém? Não se importando com quem quer que seja. Aleluia. Porque não se influenciava com a aparência. Quando você ensinar, amém? Não fique escolhendo a quem ensinar. Vou te dizer algo. Aí às vezes porque essa pessoa é menos influente, a gente ensina assim. Porque essa mais influente, a gente ensina de outro jeito. Não. O ensino é para um só. Seja o mais influente, o menos influente, seja o que dá mais dízimo, seja o que dá menos dízimo, nós não podemos nos influenciar por isso e tentar ensinar de forma diferente. Aleluia. O abraço que a gente der no assalariado é o mesmo abraço que dá no milionário. A mesma regra que serve para o assalariado numa igreja é a mesma regra que deve servir para o milionário que ali está.
Não deve ser concedido benesses a quem dá mais, em detrimento a quem dá menos. Não, 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 não. Isso não pode acontecer. Isso não é ensinar no caminho de Deus. Aleluia. Ou às vezes, porque está com medo de perder aquela ovelha gorda. Entendeu essa ovelha gorda? A ovelha gorda que contribui. E Deus levanta pessoas assim, meu irmão. Não tem nada de errado nisso. O errado está em a gente querer agir de uma forma, porque essa pessoa é influente nessa área, ajuda bem a igreja. E aí, começa-se a ensinar, influenciado por essas coisas, vai dar errado. Porque na hora de disciplinar o milionário, não tem coragem. E se ele sair da igreja? Já pensa assim. Aí isso é ensinar o caminho de Deus? Se a vida é íntegra? Não. Não se deixe influenciar. Porque uma pessoa dá mais e ela quer agora mandar em você. É melhor não receber aquela oferta. Se você perceber que uma pessoa está te dando uma oferta, mas é porque ela quer ter um espaço para governar a sua liderança, é preferível não aceitar aquela oferta, para não negociar a princípio. Eu aprendi assim. Eu vi isso na vida do meu pastor João Roberto. Aprendi, vi ele lá, íntegro. Não é perfeito, mas é íntegro. Nunca vi ele negociando isso. E me ensinou a não negociar. Aleluia. Amém? É melhor andar nesse caminho, que a gente vai ter a aprovação de Deus. Amém? Vamos ter. Aleluia. E eles disseram que é lícito pagar tributo a César. Jesus, porém, conhecendo a malícia, respondeu: por que não me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxe-lhe um denário. E ele perguntou: de quem é essa esfinge? Inscrição. Responderam: de César. Então lhe disse: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, admiraram-se, deixando, foram-se. Mas, gente, que resposta tremenda. Meu Deus do céu, não sei que Isaías responderia, não. Mas, rapaz, que resposta maravilhosa. Que eles ficaram admirados e foram embora. Ei! É dessa resposta que a terra precisa, de respostas assim dadas por você e por mim, dadas pela igreja. Aleluia. Dada pelos mestres, aqueles que ensinam o caminho de Deus de forma íntegra, de acordo com a verdade, sem se influenciar com a aparência dos homens. Aleluia. Dai a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Que ensinamento. Quem tem uma moeda aí? Quem tem uma moeda? Glória a Deus, que igreja próspera. Não tem moeda não, é só cédula. Aleluia. Olha o Braga, tinha que ser ele, né? Que é o homem do dinheiro. Administra o dinheiro. É oferta ou é empréstimo? Ou a manipulação? Minha, né? Cadê? Toda moeda tem duas faces. Já brincaram de cara ou coroa? Já brinquei. Cara ou coroa. Até hoje, né? A partida de futebol, né? Ele joga a moeda, né? Cara ou coroa. Toda moeda tem duas faces, gente. E Jesus disse: olha, dá a César é um lado da moeda, e dá a Deus é o outro lado da moeda. Aleluia. Amém? Tudo tem dois lados. Bondade, maldade. Amém? Generosidade, avareza. Luz, trevas. Verdade, mentira.
Amém? Vou fechar com isso. Quando César, que é o imperador, e a gente pode trazer essa figura como aquilo que o mundo impõe, vocês estão entendendo? O imperador César, aquilo que o mundo impõe, os conceitos que o mundo tem, que vão de encontro à palavra. Existem, nesse lado da moeda de César, coisas lícitas. Imposto é para pagar. É uma lei. Não está contra a palavra, é para pagar. Ah, mas é porque está alto demais. Ei, é para pagar. Para pagar. Ah, está alto demais, então eu vou sonegar. A Lava Jato está aí. Os magistrados são... Não precisamos temer os magistrados se fazemos o bem. Não precisamos temer a lei se fazemos o bem. Amém? Então, imposto. Não tem que ir, alta carga. É alta carga sim, no nosso país. É alta, vamos orar. Mas não se levantar revoltado, Che Guevara do reino de Deus. Che Guevara, o revolucionário do reino de Deus. Não, ei, fala a palavra, vai dar resultado falando a palavra. Não vai dar resultado reclamando, falando mal de autoridade, falando mal de político, isso não traz resultado nenhum. O mundo está fazendo e o mundo está se afundando dessa forma. Ei, crente fala a palavra, declara. Crente se levanta e diz, eu não aceito isso no meu país. Eu declaro essa influência caindo por terra. Crente ora. Crente não fica no Facebook batendo boca. Daqui a pouco está esculhambando com o outro. Crente vai ter uma palavra de solução. Na verdade, o mestre, na verdade. Está falando um bocado de baboseira lá, você chega com a verdade. A Bíblia diz assim. Essa é a verdade. Funciona. Então tem sempre os dois lados da moeda. Quando o imperador César impuser algo para você que vai de encontro à palavra, é hora de dar a Deus o que é de Deus. Vai ter situações que esse lado da moeda, como a gente está aprendendo hoje, que é a imposição de César, é lícito. Tem coisas, amém? Que a gente está debaixo de uma lei governamental, estadual, federal. É lícito a gente estar ali debaixo. Mas tudo aquilo que esse imperador César, que o mundo impõe, que é contra a palavra, é hora de dar o outro lado da moeda, dar a Deus o que é de Deus. Quando o imperador César, entenda o que está sendo dito aqui, esse lado da moeda, impuser que você tem que mentir, é hora de dar a Deus o que é de Deus. E o que é de Deus é a verdade naquela hora. Aleluia. Dá a Deus o que é de Deus. É tempo da igreja, nesses últimos dias, dá a Deus o que é de Deus. Aleluia. Vamos conviver com os dois lados da moeda. Aleluia. Mas lembra, você deve dar a Deus o que é de Deus. Quando o imperador César impuser adultério, você dá o outro lado da moeda. Dá a Deus o que é de Deus, fidelidade. Quando o imperador César impuser prostituição, você vai dar a Deus o que é de Deus, santidade. É o outro lado da moeda. Quando um lado da moeda César impuser algo contra a palavra, você vai dar a palavra. Porque dar a palavra é dar a Deus o que é de Deus. Quando o imperador César impuser desonestidade para você ter algo, você vai dar o outro lado da moeda. Eu vou andar na honestidade e Deus me dá. Esse é o outro lado da moeda. Dá a Deus o que é de Deus. Aleluia. Amém. Quando alguém agir mal com você, o lado do César, é hora de dar o outro lado da moeda. O outro lado da moeda é agir bem. Amém.
Quando um lado da moeda César te perseguir, você dá o outro lado da moeda, ora por aqueles que vos perseguem. Quando um lado da moeda, esse imperador César, impuser alguém te amaldiçoando, você dá o outro lado da moeda. O outro lado da moeda é dar a Deus o que é de Deus. Sabe o que é? Abençoe aqueles que te amaldiçoam. Quando o teu inimigo tiver sede, dá de beber. Isso é dar a Deus o que é de Deus. Não te deixes vencer do mal, um lado da moeda, mas vence esse lado mal da moeda com o outro lado. Vence o mal com o bem. Se vence a mentira com a verdade. Aleluia! E isso é dar a Deus o que é de Deus. Aleluia! Amém? Dá uma sugestão. Na minha época lá em Barbacena era Transilim. Faz um Transilim de uma moeda. Fica bonito, de R$1. Amém? Toda vez que você vai olhar para aquele... Tem dois lados. Eu vou dar a Deus o que é de Deus. E é brincadeira, gente. Não vai fazer isso. Amém? Então apenas quando você olhar para uma moeda, lembre-se, eu vou dar a Deus o que é de Deus. Tem dois lados. Amém? Uma ação injusta é um lado da moeda. Sabe qual é o outro lado? Reaja justamente. É o outro lado. Isso é dar a Deus o que é de Deus. Aleluia. Amém. Estamos prontos para dar a Deus o que é de Deus? Por favor, pastor Rodrigo. Estamos prontos para dar a Deus o que é de Deus? Demos em 2017, estamos prontos para 2018. Até que Jesus venha. Dar a Deus o que é de Deus, vale a pena. Aleluia. Se alguém te bater numa face, ao lado da moeda, o que é que Jesus disse? Dá outra face. Isso é dar a Deus o que é de Deus. Isso não fala de uma tapa literal, não. O outro lado é o amor. Amém? Aleluia. Se te pedirem para andar 1 milha, isso é um lado da moeda. Sabe o que Jesus disse? Dá o outro lado, ande com ela 2. Aí diz, se pedirem uma capa, não é assim? Aí ele diz o quê? Dá 2 capas? Dê uma, tire uma, né? Dê uma. Se é 2, dê uma. Aleluia. Isso é o outro lado da moeda. Quem é esse? O mestre. Eu e você. Amém? Age assim. Porque o mestre, ele é íntegro, verdadeiro, ensina o caminho de Deus, de acordo com a verdade. E esse ensino é naquela condição de que alguém que está sendo ensinado possa olhar para a gente e dizer, eu posso seguir. Aleluia. Que não se influencia com a aparência. Aleluia. Estão prontos, gente? Eu estou meditando nisso na minha vida. Eu quero ser esse mestre, com todas essas características aqui, que foram vistas em Jesus. E você é mestre. E sabe, para que você e eu, nós sermos mestres de nós mesmos, nós temos que ser humildes e sinceros. Humildes e sinceros, para você se ministrar, para que eu me ministre. Porque se eu não for humilde e sincero, eu posso estar escondendo as minhas transgressões e vivendo uma vida de aparência. É aquela coisa de que quando você se deparar com o ensino e aquilo se identifica com você e comigo, e eu dizer assim, realmente é isso mesmo, Senhor, eu preciso melhorar nisso, a tua palavra me identificou. Mas se a gente fica com mas não é assim, mas é porque você não conhece a minha história, a minha infância. Eu fui abusado, e as sequelas do abuso é que fazem com que eu haja dessa forma. Eu estava ministrando quinta-feira lá na sede e eu disse, sabe aqueles defeitos de estimação? Tem defeito de estimação,
cara sabe que é defeito, mas continua, porque gosta de fazer aquilo, baseado no passado, porque sofreu abuso, sequelas do abuso, como eu fui criado, e se nasceu de novo, o passado foi apagado juntamente com as suas sequelas. Então não baseie a sua vida hoje em coisas que aconteceram no passado. Baseie a sua vida hoje nas coisas novas que estão fundamentadas em Cristo, porque você nasceu de novo. Aleluia. Deus é lindo. Encerrei.